Olá, comunidade global do Furnace, René do Vale aqui, e a gente preparou uma trilha para conversar com vocês sobre fim dos tempos, escatologia. Nesse primeiro momento aqui eu quero falar com você de onde vem esse termo, escatologia, e o porquê ele é importante. Esse termo vem do grego, escatologia, estudo do fim dos tempos. Só que ele é mais profundo do que só estudar teoricamente as linhas escatológicas dos últimos dias, etc. Tem uma profundidade e uma riqueza muito preciosa para a gente conversar sobre ele. Por exemplo, no Novo Testamento, quando a gente pega esse termo escatom, você vai ver que ele está muito relacionado a um comportamento que os discípulos tinham frente àquela mentalidade que o rei voltaria. Jesus, quando subiu aos céus, ele falou o seguinte: eu vou voltar, e a partir daquele momento os discípulos dele começaram a se preparar. E esse comportamento escatom mostra a intensidade de como eles viviam. Eles realmente estavam preparados para que o noivo voltasse a qualquer momento. Então, eles tinham um compromisso, uma intensidade por causa disso, e essa palavra escatom muitas vezes está relacionada a isso. Mas escatom também é muito mais do que só esse comportamento, muito mais do que só esse estudo. Escatom também está muito relacionado a um objetivo, a um foco, um propósito. Por exemplo, quando você vai para qualquer lugar, você sai de casa e vai viajar, o que acontece? Você precisa de um destino para botar lá no Google Maps, para botar no Waze, ou mesmo que você saiba de cabeça, você precisa daquele destino em mente para você poder ir até lá. É a mesma coisa a ideia do fim, a palavra do fim. Você precisa ter ela. O evangelho é escatológico. Não tem como a gente ter um fim em mente sem a mensagem da volta de Jesus. Os pais da igreja, eles tinham uma coisa que eles chamavam do evangelho em 4 passos, Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou e em breve voltará. Se a gente tira um desses 4 passos, basicamente a gente está diluindo a mensagem do evangelho. Então não tem como a gente pregar só Jesus veio, Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou. Porque esse Jesus falou que em breve ele voltaria. Então a ideia de tirar a volta de Jesus, porque às vezes é complicado, ou porque depende da teologia que você quer seguir, ela é errada. O evangelho é escatológico. Na próxima conversa que a gente vai ter, eu vou falar um pouquinho sobre essas linhas escatológicas, mas é preciso que a gente entenda a seriedade e a importância disso. Então, escatologia, o estudo do fim, é basicamente um comportamento que define um propósito e que molda a nossa intensidade, molda a forma com que a gente vive, porque literalmente a gente se prepara para um glorioso dia. É muito interessante que as parábolas que Jesus prega, por exemplo, em Mateus 25, deixa claro que esse dia talvez possa demorar para alguns de nós. A nossa a perspectiva de tempo, a nossa tangibilização de tempo pode pensar assim, cara, vai demorar. Mas Jesus fala, vocês têm que estar preparados, como as 10 virgens, sabe? Então, a gente precisa ter esse fim em mente. Escatologia, o estudo do fim, molda o nosso comportamento, nos traz um propósito e basicamente completa a mensagem do Evangelho, que é Jesus veio, morreu numa cruz, ressuscitou e em breve voltará. Na nossa próxima conversa eu vou falar um pouquinho sobre as linhas escatológicas e desmistificar um pouco isso, porque parece que é muito confuso, mas não é. Então eu te espero lá.